composto pela Thaís Laerte, Natália Prado, Natália Nobre, Wellison Rodrigues e por mim, Elisama. Nós ficamos com o caso sexto. POM, 67 anos, sexo masculino, casado, desempregado, natural e procedente de Jardim Encantado. Ensino fundamental incompleto. Refere-se ter insuficiência venosa crônica e diabetes mellitus. Permanece grande parte do tempo sentado no sofá em cadeira na varanda. Deambula com auxílio de andador. Verbaliza dor intensa nas pernas que melhora com elevação. Frequência respiratória 18, tórico abdominal superficial irregular. PA 120/80. Pulso em artéria radial 73, regular, forte e cheio. Edema em membros inferiores, temperatura 36,5. Orientado quanto ao tempo, espaço e pessoa. Obedece a comandos verbais, abertura ocular espontânea. Faz 3 refeições diárias em grande quantidade. Glicemia em jejum 256. Faz uso de hipoglicemiantes orais. Refere-se a ingerir muita água. Habitualmente dorme às 11 e acorda às 8. O sono é irregular e sua qualidade é prejudicada devido à dor dos membros inferiores que frequentemente impede de cumprir o ciclo do sono. Pele parda, hidratada, morna ao toque, textura fina, mobilidade, elasticidade e turgor preservados. Apresenta uma lesão na região da tíbia anterior esquerda. Normolino, peso 78, altura 1,89. Apresenta micções espontâneas, relata evacuar a cada 2 dias em pequenas quantidades. Demonstra bastante percepção do seu estado comunicativo, fala de forma clara, tom alto. Relatou preocupação por estar desempregado. Fatores etiológicos de comorbidades que afetam o processo de cicatrização. Temos a insuficiência venosa crônica e também o diabetes mellitus. Eu vou falar um pouco sobre a insuficiência venosa crônica. Ela é decorrente da incapacidade das válvulas das veias da perna e também da associação do refluxo de sangue para as veias superficiais. E quando ocorre essa falha no mecanismo fisiológico, desencadeia hipertensão venosa. Essa hipertensão venosa, ela afeta a microcirculação daquele membro. Quando ocorre essa falha nessa microcirculação, ocorre o edema. E esse edema que vai fazer com que ocorra, que afete o processo de cicatrização das úlceras. Porque ele vai interferir na oxigenação e também na nutrição dos tecidos em formações, que vai impedir a síntese de colágeno e que vai diminuir a proliferação celular e vai reduzir a resistência dos tecidos à infecção. A diabetes mellitus, então o paciente ele apresentou a diabetes mellitus como um fator etiológico. Então a diabetes é uma doença crônica na qual o corpo não produz insulina ou não consegue empregar adequadamente a insulina que produz. Então por que ela afeta o processo de cicatrização? A cicatrização ocorre devido ao excesso de glicose que causa complicações cardiovasculares. Então, ela faz com que se tenha uma diminuição da corrente sanguínea. E acaba por afetar o sistema imunológico também. O excesso de glicose faz com que os glóbulos brancos, que são de defesas, ficarem menos eficazes. Então, eles não alcançam os seus alvos, que no caso são os vírus, bactérias e fungos. E com isso, ele também faz com que se tenha um aumento na produção de substâncias que são derivadas do oxigênio, porque a maioria desses micro-organismos usam o oxigênio para se alimentar. Então, isso acontece nas feridas. Então, a ferida já está toda infectada, o sistema imunológico não consegue fazer a defesa e os micro-organismos ainda se aproveitam disso para se alimentar e continuar sobrevivendo ali por um longo período. Avaliação da ferida. Trata-se de uma úlcera venosa, uma lesão de estágio 3, onde há perda da espessura total do tecido, a gordura subcutânea está bem visível, mas não há exposição de ossos, tendões e músculos. Na escala de Braden e Norton, apresenta pontuações que conferem a risco mínimo de lesão por pressão. É uma lesão complexa, encontra-se na fase inflamatória com exudato moderado e aparentemente do tipo pioemático, apresenta tecido fibrinoso no leito da ferida, contém bordas aderidas e hiperemiadas. Classificação da lesão de acordo com o time. Essa lesão é classificada em estágio 3, pois é a perda total da espessura da pele, mas não há exposição de ossos, tendões ou músculos. O tecido adiposo é visível. Tipos de tecidos presentes
é o tecido viável, como vocês podem ver, o de aspecto vermelho é o tecido de granulação. O teciável, a presença de tecido fibrinoso, é esse que está por cima do tecido de granulação, com um aspecto amarelado. Infecção ou inflamação. Na região da lesão apresenta a infecção e a inflamação, porém não há presença de secreção purulenta. Desequilíbrio da umidade. Não há presença de secamento, pois não é lesão seca, e sim úmida. A margem da ferida, as suas bordas, ela apresenta hidratada, úmida. Sua coloração tem um aspecto de avermelhada. Cuidados tópicos. Primeiro passo é avaliar os tecidos, se há presença de tecido viável e não. No caso da lesão, apresenta os dois tipos de tecido. O segundo passo é realizar o desbridamento para a remoção do tecido. Nesse caso, é utilizado o desbridamento autolítico. Medidas preventivas e avaliação da úlcera venosa. Manter repouso e a elevação dos membros inferiores. O doente deve evitar ficar em pé por muito tempo e procurar repousar a perna, elevando-a a 30 centímetros acima do quadril, para auxiliar o retorno venoso. O uso de meias de compressão, entre 30 a 50 mililitros de Hg, são aconselháveis para prevenir o edema e melhorar o efeito da bomba muscular. A caminhada e exercícios de elevar ao calcanhar ocasiona flexão e contração dos músculos da panturrilha. Estes são necessários para a manutenção da bomba muscular. Reduzir o peso corporal. Realizar avaliação clínica periódica para pesquisa de anemia, desnutrição, hipertensão e insuficiência cardíaca. Tratamento de edema de êxtase com corticoterapia tópica. Evitar traumatismos de membros inferiores. Tratamento de infecções bacterianas e fúngicas. E também realizar o acompanhamento da diabetes. Inscrição para a terapia tópica. A terapia tópica vai consistir em 3 etapas: a limpeza da ferida, que é a remoção do líquido liberado e do tecido morto. Em seguida, a aplicação do curativo adequado. Aqui, para a limpeza, você vai precisar de luvas de procedimento, vai utilizar solução salina, gases embebidas em solução salina, para remover a secreção dos tecidos necrosados e trocar as gases até o interior da ferida ficar limpo. O tipo de cobertura que vai ser utilizada é a de hidrogel, que vai proporcionar um ambiente úmido, oclusivo, que vai evitar o ressecamento da ferida e vai causar um alívio da dor, proporcionar um alívio da dor para o paciente. Tem o poder de desbridamento nas áreas de necrose também. Como vamos usar esse tipo de curativo? Vamos irrigar o leito da úlcera com soro fisiológico 9%, secar a pele ao redor, escolher um hidrocoloide com um diâmetro que ultrapasse a borda da lesão, pelo menos 2 a 3 centímetros. Retirar o papel protetor e aplicar o hidrocoloide, segurando pelas bordas da placa. Pressionar firmemente as bordas e massagear a placa para que a aderência seja perfeita. Se necessário, reforçar as bordas com fita adesiva e datar o hidrocoloide. Trocar a placa sempre com o gel, que o gel extravasar. O curativo se coloca ou no máximo a cada 24 horas ou a cada 7 dias, dependendo.